Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do queroficarrico.com e o tema desse vídeo, como não poderia deixar de ser, é sobre os acontecimentos dos últimos dias, notadamente ontem. No único dia a gente ativou duas vezes o Circuit Breaker, a queda da bolsa chegou a quase 15%, passou disso, depois recuperou um pouquinho. Isso já faz com que desde o ponto mais alto dela tenha caído praticamente 40%. O dólar chegou a bater em R$ 5 também. Então uma série de fatores que começam a indicar, até porque isso não está acontecendo só aqui no Brasil, está acontecendo globalmente, que a gente está atravessando uma crise mundial, uma crise global. E apesar de existir um efeito petróleo nisso, toda aquela guerra de preços, impactou pra caramba também as bolsas no mundo, talvez o maior temor mundial esteja voltado justamente por conta do coronavírus, tá? E obviamente, como eu gosto de falar aqui nesse canal, é sobre finanças, é sobre educação financeira, é sobre investimentos. Então não faz muito sentido entrar tanto nessa questão do que é o coronavírus, de qual o impacto, do que é que ele pode causar, tá? Mas obviamente que para falar um pouquinho sobre como ele está impactando as finanças, a gente tem que trazer um pouquinho mais de números sobre ele. Por conta disso eu fiz um estudo um pouco mais extenso sobre o impacto do coronavírus e por que certos governos estão tomando medidas que, num primeiro momento, eu achei que eram totalmente extremas e até por ignorância julgava como tipo, não, isso é coisa da mídia, é terror da mídia, isso não está, sei lá, não está matando pessoas jovens e saudáveis, no máximo são pessoas mais idosas ou que já estão debilitadas e tal, como se isso fosse justificativa para você permitir que algo se espalhasse, tá? Então, acho que é o primeiro ponto que a gente tem que considerar em relação a coronavírus, e aí eu trago um pouquinho da minha responsabilidade ou da forma como eu estava lidando, é que eu sou um cara que tem dois pés atrás em relação ao terror espalhado pela mídia. E isso, de uma maneira geral, me beneficia muito. Por quê? Porque as notícias ruins, elas vendem muito mais do que notícias boas, então, costumeiramente, quando você vê capa de jornal, capa dos principais portais, chamadas de jornal nacional, que eu já não assisto há bastante tempo, o que é que você vê lá? Notícias ruins. E quando você se blinda disso, na maioria das vezes você está certo. Você faz, não, isso ainda não é para tanto. E era assim que eu pensava no começo do coronavírus, que fique bem claro, eu ainda não acho que é algo para você tipo, não, agora eu vou morrer de preocupação, não. Mas principalmente porque, do ponto de vista de governos, eu acho que você tem que pecar nesse caso pelo excesso de precaução, porque se você tiver falha disso, ou você não ter se precavido no começo, você pode ter muitos problemas lá na frente. Então, o meu primeiro pensamento era que tipo, não, isso é uma besteira, isso é falácia, isso aí tá matando quase ninguém. Quando você vê proporcionalmente em relação à população da China, isso não é nada. Mas você começa a ver as coisas se desenvolvendo e principalmente a maneira como ele se prolifera, a taxa de proliferação, de contaminação, como é muito rápida, e você pega uma taxa de mortalidade que até agora, em números oficiais, está em 3,4%, você faz, poxa, 3,4% sobre um volume muito grande é um número relevante. Então, quando você começa a ver governos cancelando grandes eventos, seja Grande Prêmio de Fórmula 1, NBA sendo paralisada, Campeonato Espanhol, esses grandes eventos, teve um evento agora, o SXSH, não lembro agora o nome, um evento grande nos Estados Unidos também, que foi cancelado. Por quê? Porque essa aglomeração de pessoas, por mais que sejam, sei lá, pessoas jovens que potencialmente não sofreriam tanto com isso, é a questão de você pegar pessoas que se contaminam e espalham isso. Então imagina você indo para o jogo do seu time favorito, você é saudável, tem, sei lá, 30 e poucos anos, se alimenta bem, não tem nenhuma doença, totalmente saudável, você vai lá e contrai. Para você, às vezes, pode ser só um resfriado, um fungado, mas você vai para um almoço de família e, sei lá, e contamina sua avó, seu avô, seu pai, sua mãe, contamina as pessoas que estão mais de 60 anos de idade, e para essas pessoas esse número é relevante. Então é muito mais uma precaução nesse sentido, é para tentar impedir que isso se espalhe mais, mesmo que ele não tenha tanto impacto para a população mais saudável, mais jovem, ele pode ter um impacto para uma população que já tem pré-condições. Mas o fato de você estar pré-condicionado, você já ter alguma doença respiratória, você já ter alguma debilitação na sua imunidade, não faz com que
você seja, vamos dizer assim, condenado a morrer mais rápido de um coronavírus simplesmente porque as pessoas estão se contaminando por total falta de zelo e estão espalhando isso aí para as outras pessoas. Então, a minha visão sobre o coronavírus, ela mudou, mas não o impacto que ele vai causar no mercado, tá? Esse é o grande ponto. E é isso onde a minha visão de longo prazo continua me deixando muito mais tranquilo do ponto de vista dos investimentos. E aí, o que é que pode causar de impacto tudo isso que está acontecendo? Já castigou muito o preço das bolsas mundiais, já aqui no Brasil, como eu tinha falado, do ponto mais alto já chegou em praticamente 40% de queda. É que no momento em que você vai lá e paralisa, como por exemplo, agora está na Itália e talvez se espalhe pelos outros países que estão usando esse excesso de precaução agora. Que é o quê? É você dizer assim, olha, não trabalha, não sai de casa, não vai a eventos. Então, quando você faz esse tipo de coisa que você faz, olha, ninguém sai mais de casa, você ferra consumo, você faz com que restaurantes fechem, você faz com que muitas empresas parem de produzir ou empresas comecem a dar férias coletivas ou dar licenças não remuneradas por tempo indeterminado, pelo menos até que as coisas se estabeleçam. E todo esse ciclo vai fazer com que durante 1 ou 2 trimestres, várias empresas de vários setores do mundo, que fica bem claro, também não são todos setores, tem setores que não estão sendo afetados ainda e tem setores que estão sendo muito afetados. Por exemplo, o setor de energia elétrica, até agora praticamente não tem nenhum impacto. Já o setor de turismo tem um impacto muito forte. Companhias aéreas têm um impacto muito forte. Então, obviamente, vai variar de setor para setor, pelo menos por enquanto. Mas esse tipo de impacto de paralisação de consumo e paralisação de produção, ele vai fazer com que as empresas, durante ou até mesmo, sei lá, 2 trimestres, os 2 primeiros trimestres, o primeiro semestre de 2020, tenham resultados muito abaixo do esperado. Então isso daí já é o que se espera. Mas o que a gente vê, olhando pelo menos para o passado, vem aquela coisa. Quando você olha para o passado, você tem muito a aprender, mas ele não é um fato. Pode ser que esse seja uma condição totalmente diferente das outras, que esse vírus seja o diferente de todos os outros, que seja uma nova, enfim, longe de mim estar fazendo especulações. Mas quando você olha o passado, você faz, não, é muito provável que ele se enquadre em uma dessas condições. E o que a gente vê olhando para o passado é que a recuperação é razoavelmente rápida. E quando as coisas se recuperam, normaliza-se, sai o pânico, porque tem muito do pânico também. O pânico gerado por todas essas medidas mais extremas, quando deveria ser entendido, precaução, entendi. Isso faz sentido mesmo. É melhor que a gente não se contamine e esteja todo mundo quietinho no seu canto para evitar que isso se espalhe e termine se tornando um negócio muito grave. Porque por mais que não seja tão letal, que muita gente fala por aí, na minha opinião ele já tem um número assim considerável, 3,4 de morte, para mim é um número muito alto. Mas é que, em 10% dos casos de coronavírus, eles são críticos. E quando é um caso crítico, você tem que ser internado no hospital e muitas vezes você tem que ir até para uma UTI. Então, quando você começa a pensar no horizonte de, sei lá, de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de pessoas contaminadas, e você vê, 10% de 100 milhões daria o quê? 10 milhões de pessoas. A gente tem leito suficiente para poder cuidar dessas pessoas, ou você vai largar essas pessoas dentro de corredor de hospital, ou vai deixar ela em casa mesmo quando ela está precisando de um atendimento mais pesado. Então, essa preocupação é justamente para que o número não cresça e você perca, inclusive, essa capacidade de leitos. Mas voltando para a parte da análise do mercado em si, do estudo do mercado e principalmente, mais do que a minha opinião, do que eu tenho lido por aí, é que o impacto, obviamente, com essas medidas de agora deve ser controlado. Em 1 ou 2 trimestres, as coisas devem começar a voltar à normalidade, a produção volta à normalidade, o consumo volta à normalidade. Talvez um setor ou outro leve um pouquinho mais de tempo, mas que quando a gente pensa no horizonte de longo prazo, em vez de estar pensando em 1 mês, 3 meses, 6 meses, você começa a pensar, sei lá, 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos, essas coisas terminam se tornando irrelevantes, como já foram outras crises passadas. Quando a gente pega o histórico, por exemplo, do SP500, o principal índice da Bolsa Americana, e vê quanto ele caiu na crise lá de 29, lá de 1929, a Grande Depressão. Quando você vê ela pontualmente, naquela fotinha pequenininha, no espaço pequeno, a queda é muito forte. Quando você vê ela num gráfico de, sei lá, de 100 anos, ela é praticamente um risquinho no gráfico, praticamente uma correçãozinha. Assim como a crise de 2008, quando você vê ela de perto, naqueles 6 meses mais piores da crise, você vê uma queda muito forte. Quando você abre o gráfico para 10, 15, 20 anos, ela parece também uma correçãozinha. E é isso que está acontecendo agora. Eu vou mostrar para você aqui 2 prints exatamente na mesma situação, do dia de ontem na Bolsa. Vou mostrar agora para você o print de como está o gráfico do Ibovespa nos últimos 6 meses. Como você está vendo aí, é uma queda muito forte.
Mas quando você abre esse gráfico para os últimos 15 anos, por exemplo, você percebe que essa queda é na verdade só um risquinho para baixo. Não faz tanta diferença. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você investe com foco no longo prazo, essas coisas que parecem grandes no momento que estão acontecendo, muitas vezes vai ser só uma pequena correção para uma tendência natural de crescimento das boas empresas. E quando você escolhe boas empresas que têm lucros crescentes, eu já falei isso mais de uma vez, a cotação das empresas costuma seguir o crescimento do lucro da empresa. Então, quando você olha menos para o preço da empresa e mais para a qualidade da empresa, não se esqueça, aquele pedaço de papel que você compra, que tem aquele códigozinho XXX3, XXX4, aquele códigozinho que você compra, na verdade é um pedaço de uma empresa, não se esqueça disso. E quando você compra um pedaço da empresa, você tem aquela qualidade da empresa, você tem uma parte do lucro daquela empresa, então o crescimento dela vai impactar de fato no preço dela. Então esse deve ser o teu foco. Se você investe com foco no longo prazo, não se preocupa com isso, que vai fazer muito mais sentido para você, tá? Quem investe com foco no longo prazo, não é que você deve ignorar tudo que está acontecendo, nem também se desesperar. Esse é um ponto muito importante. Eu vejo muita gente, Rafael, vale a pena pegar um empréstimo para começar a investir? Rafael, vale a pena agora eu raspar meu taxa na renda fixa e começar a investir? Rafael, eu nunca investi em renda variável, mas vale a pena eu começar agora? Veja só, segue a tua estratégia, você precisa ter uma estratégia. Se você é um cara que é totalmente avesso a risco e nunca investiu em renda fixa, continua no teu canto. Se você tem uma proporção que você bota, sei lá, 50 renda fixa, 50 variável e agora você quer fazer uma inversão de tudo só porque a renda fixa aparentemente está barata, e entenda isso, você nunca sabe o fundo do poço. A gente está agora no momento melhor do que a gente tinha há 6 meses para comprar, mas isso não quer dizer que isso é o melhor momento. Isso é um jogo de palavras que faz toda a diferença, tá? Então segue o jogo. Se o teu dia de investir é hoje, investe hoje. Se foi ontem, era para você ter investido ontem. Mas não fique mudando tudo, fazendo estripulias, raspando taxa para poder fazer investimentos pesados agora, porque pode ser que a queda se agrave ainda mais até se recuperar. O preço, o momento atual é muito medido pelo pânico gerado e o pânico está muito grande. O pânico está muito grande. Eu continuo sem ver encontrar o sentido para uma pessoa estar vendendo ações agora. Para mim não faz o menor sentido, porque eu continuo enxergando o valor nas empresas. Sei que pode ter um impacto de 1 ou 2 trimestres, mas que isso vai ser corrigido, talvez nesse ano mesmo, mas talvez só no próximo ano. E está tudo bem, e as coisas voltam ao caminho, voltam aos trilhos, continuam crescendo, e para o longo prazo isso não vai ter feito praticamente nenhuma diferença, exceto para quem tiver feito investimentos, aproveitando esse momento, continuando fazendo investimentos com regularidade, uma vez a cada mês. Você investe o que tem para investir em fevereiro, investe o que tem para investir em março, investe o que tiver para investir em abril. Segue com disciplina, que disciplina cria riqueza. Tentar adivinhar o futuro, ter bola de cristal, não cria riqueza, tá? Esse é o recado que eu queria passar para você. E se você quiser saber mais como investir da maneira correta, através de um método correto, focando em adquirir boas empresas, em se tornar sócio de boas empresas, em vez de estar simplesmente comprando pedaços de papel, eu recomendo que você conheça a Sociedade Milionária nesse link que está aqui abaixo, sociedademilionaria.com, também está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Dito isso, esse vídeo vai ficando por aqui, eu só te deixo uma pergunta: como você está lidando com essa crise? Está comprando, está vendendo, está se desesperando, não está fazendo nada? Deixa um comentário aqui embaixo. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.